Ataque de cães. Isso, infelizmente, tem ocorrido com frequência em nosso estado. Olha só o que a gente vem mostrando e olha só o que aconteceu ontem. Tela cheia, diretora, coloca aí pra gente ver. Olha que coisa absurda, olha que ataque, olha o perigo. Tem cachorro atrás, na frente, de lado, olha só. Você não pode criar cachorro e deixar na rua assim, né? Isso foi ontem em Arapiraca. Olha o medo e olha o perigo que essa jovem correu. Gente, de quem é a responsabilidade? Você tem cão em casa? A senhora tem? Bom, eu quero agora a sua opinião. Vai lá no YouTube. De quem é a responsabilidade? É do dono, é da dona. Não pode deixar animal na rua dessa forma. É do tutor, é da tutora. Gente, olha que coisa. Olha que perigo. Se coloca a mão, ele dá dentada na mão. Na perna, dá dentada na perna. Vai fazer o quê? Pelo amor de Deus, olha o desespero. Olha o desespero dessa moça. Olha bem pra tela. Imagina se fosse a senhora, se fosse o senhor, se fosse você. Olha o desespero. E a grande pergunta que a gente faz agora ao vivo aqui na TV Pajuçara é: quem deve ser responsabilizado nessas situações aqui? Meu Deus do céu, quem deve ser responsabilizado? A gente vai agora ao vivo com a repórter Mônica Hermílio, que conversa com a gente sobre esse assunto. Mônica, mais um caso absurdo, casos graves como esse a gente vem mostrando aqui ao longo da semana no Fique Alerta e que precisam de mais rigor na lei, não é isso? É contigo? Conta toda essa história pra gente. Imagina o susto que essa jovem passou ontem lá em Arapiraca, viu, Mônica? Pois é, Douglas, exatamente isso, né? Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando o Fique Alerta junto com a gente. De quem é essa responsabilidade? Esses casos, né, chamaram a atenção. Teve essa moça em Arapiraca, né, realmente a gente fica assustado, porque esses cães têm tutores, né? De quem são esses animais? Quem deveria estar fiscalizando esses animais? A moça totalmente assustada com esse ataque, não é? Ela não tem nem para onde correr, nem o que fazer. Teve também o caso de Marechal Deodoro, em que o tutor e o cachorro estavam dentro de casa. Ele estava dentro da casa dele, quando um pitbull de um vizinho, solto, né, no condomínio, entrou na residência e matou o cachorro. E aí, de quem é essa responsabilidade? Esse cachorro deveria estar preso, né? Deveria estar de uma forma segura para não causar prejuízos a outras pessoas. Teve também um cachorro que foi atacado por outros cachorros na Ponta Grossa. De quem pode ser responsabilizado? Se esses cachorros têm tutores, a responsabilidade deve ser do tutor. E quando esses cachorros não têm tutores, né? Quando eles são cachorros de rua, o que se deve fazer? Quem se deve responsabilizar? Para a gente entender, né, as responsabilidades, como lidar com isso, como buscar responsabilizar alguém ou órgãos, enfim. Para a gente entender como é que isso procede, eu converso agora com a Rosana Jambo, ela que é advogada especializada em direito animal. Rosana, no caso do homem que estava dentro de casa com um cachorro e um pitbull entrou, ele tinha um tutor, né? Tá claro que a responsabilidade é desse dono, mas como responsabilizar, né? Às vezes fica parecendo que é muito subjetivo. Como responsabilizar essas pessoas? Bom dia. Bom dia. O passo a passo, na verdade, da tomada de providências, primeiramente aconteceu o dano, você tem que se dirigir até uma delegacia, reportar o caso para a autoridade policial. Você registra essa ocorrência e, no caso de acontecer qualquer tipo de óbice na realização dessa ocorrência, nós não podemos fazer a ocorrência hoje, volte um outro dia, como foi o caso do relato de Marechal Deodoro. Não existe qualquer tipo de possibilidade disso ser feito posteriormente. A autoridade policial tem o dever de registrar a ocorrência, salvo por motivo de força maior, por haver algum outro crime em andamento. Mas se a autoridade policial caso impeça de registro dessa ocorrência, é necessário que ele também, a autoridade policial, responda e até por prevaricação. É preciso que as pessoas saibam o direito que têm para cobrar essa responsabilidade. Registra a ocorrência, abre-se o inquérito e aí o dono do animal, o tutor, vai ser responsabilizado. E tem duas possibilidades, tanto a responsabilidade civil quanto a responsabilidade criminal.
há relatos de que uma criança também estava circulando minutos antes desse pitbull adentrar a casa do senhor Mário. A tragédia poderia ser infinitamente pior. E não é menosprezando a vida animal, mas é valorizando a vida como um todo, a vida das pessoas, a população que tem que estar apta a conviver e o animal apto também a conviver com essas pessoas. Então, de que maneira isso se faz? Com segurança, com controle do animal, mantendo o animal na sua casa, se for a passeio, e com guia, com focinheira, com fiscalização. E aí vamos ao outro caso, o animal que é errante, mas ataca outro animal errante na rua. De quem é a responsabilidade por esse animal que está atacando? Do município. Porque um animal que é agressivo na rua, mesmo ele sendo errante, o município tem o dever de realizar fiscalização, saber o que está acontecendo e até de recolher esse animal para as devidas providências. Então, isso é muito importante que a população saiba que o ente policial realmente registre a ocorrência, até pela pedida de câmeras. Porque se você não registra a ocorrência na hora, as câmeras podem expirar as imagens realizadas em vídeo, que é probatório. Então, se isso expirar, é um objeto que se perde. É a palavra de um contra o outro, mesmo você podendo provar de outras formas. Rosana, aqui em Maceió, aqui em Alagoas, existem leis específicas, não é? Como é que funciona a questão das leis que regem, né, essa regulamentação da necessidade de andar com focinheira, desse cuidado a mais com os animais? Nós temos um decreto que tem força de lei, é um decreto bem antigo já, mas que é completamente ineficaz. Já até comentei sobre isso algumas vezes, porque é um decreto que cobre áreas específicas da cidade, tipo orla, alguns estádios, algumas ruas. E, na verdade, cães agressivos, tidos como agressivos, existem em qualquer lugar da cidade. Existe na orla, existe no farol, existe nos bairros altos. Então, o dever do seu animal, que é tido como agressivo, e do seu, de tentar controlar o seu animal, é andar com focinheira, com um guia, que você possa obter controle total desse animal. E aí você diz, mas o meu animal não é agressivo comigo, o meu animal socializa bem. Mas animal também é instinto. É necessário que você saiba que está lidando com um animal, que o animal pode ter uma reação adversa, uma reação momentânea e ataque outros animais e outras pessoas. Para que isso não aconteça, o seu animal deve estar devidamente controlado por você, pelo tutor, pelo dono, para que ele não ocasione dano a terceiros, nem a animais, nem a pessoas. Porque se eles cometerem qualquer tipo de ato danoso e que ocasione algum tipo de tragédia, como exemplo, matar uma pessoa, né? Levar a óbito outra pessoa, o dono do animal é responsável penalmente e civilmente. Existe alguma fiscalização, algo que regulamente, né, a necessidade dessa fiscalização? O município ele tem o dever, já por si só, tem o dever de fiscalizar quem está dentro da lei e quem está infringindo a lei. Se você, como cidadão, presencia uma cena de infração legal, você pode filmar, obter provas, tirar fotos, se socorrer de canais de denúncias, que nós temos vários, tem a Delegacia de Crimes Ambientais, né? Tem os canais, inclusive, também da OAB, tem uma comissão formada para isso, advogados que trabalham com esse fim de direito animal, direito ambiental, que podem lhe orientar. Nos meus canais, eu oriento várias pessoas nesse sentido para se fazer valer das provas que tem, para que os animais tenham essa fiscalização adequada ou que sejam recolhidos, que os donos sejam conscientizados e também levados até a delegacia para responder pelo crime praticado. A gente percebe, né, que na cidade existem muitos cachorros, né? Cachorros de rua, os vira-latas, os caramelos, que são muitas vezes muito fofos, mas que você nunca sabe se podem representar perigo ou não. O centro de zoonoses seria papel fundamental, importante para catalogar esses cachorros, de repente para recolher esses cachorros? Sim, seria um trabalho que nós, inclusive, temos pedido há muito tempo, que é não só o trabalho de fiscalização, de conscientização, como de recolhimento, tratamento e colocação para adoção. É um programa de castração, principalmente, que deveria ser contínuo. Nós temos alguns programas desses de castração de animais, dos errantes, mas não é numa quantidade
que seja a real demanda da cidade. Nós temos mais de 90 mil animais errantes e desses mais de 90 mil, pouquíssimos são castrados. Então, é necessário que a demanda aumente, o investimento em educação ambiental, em saúde pública, porque falar de animal também é falar de saúde de gente, de pessoas, que isso aumente para que esse sofrimento e que os errantes, essa quantidade possa vir a diminuir. O que você falou tá certíssimo, é um investimento que tem que se fazer para que esses animais saiam dessa esfera de sofrimento e sejam cuidados para serem adotados. E a partir daí, de repente, porque esses cachorros terminam tendo uma vida tão sacrificada também que eles se tornam agressivos por natureza. Também, eu tenho 3 adotadas. As 3 detêm histórico de maus tratos. Tem uma delas que não é pitbull. Todas as 3 foram abandonadas. Uma foi no lixo, a outra amarrada em poste, a outra foi jogada no pontal. Abandono mesmo, saiu correndo atrás do carro, a gente pegou, resgatou, cuidou, junto com outros protetores, com outros amigos e recuperou esses animais. Mas o histórico de maus tratos é o que define o temperamento desse cão. Então, não é somente de raças agressivas que nós estamos falando de criação responsável. E na criação responsável, eu não estou falando somente de pitbull, de rottweiler, eu estou falando também dos caramelos que sofrem diuturnamente nas ruas, sofrendo agressões, sofrendo violências e que podem se tornar altamente agressivos. Então, é necessário também o controle desses animais, a fiscalização para que haja uma harmonia total e a sociedade possa conviver pacificamente com os animais e os animais com a sociedade. Ok, obrigada pelas informações. Eu conversei com Rosana Jambo, advogada especializada em direito animal, portanto está aí, né? Responsabilidade tanto de tutores quanto do município, que precisa pensar políticas públicas também para os animais, né? Também para os cachorros de rua. A gente acha que é bobagem, é besteira, mas a gente percebe que termina impactando e muito na nossa sociedade. Douglas, voltamos com você.